O livro de Juízes trabalha muito conosco, especialmente no mundo que nós vivemos, o mundo chamado pós-moderno por alguns. É um mundo em que não existe verdade absoluta, um mundo em que ninguém quer saber quem disse, quem manda. Não, eu faço o que eu quiser, eu faço do meu jeito. E o que aconteceu então com o povo de Israel nesse tempo tão difícil? Mas só antes disso, a minha esposa entrou aqui. Dri, fica em pé, por favor. Essa é a Adriana. Daqui 2 semanas nós vamos fazer 11 anos de casados. Então, é muito, muito bom. Às vezes não dá para levar a família, graças a Deus dessa vez deu. Então, estão todos aí, depois vocês vão conhecer. Vamos orar mais uma vez e aí entrar no texto. Pai, nós agradecemos pela oportunidade nesta manhã, mesmo com frio, mas separar esse tempo para te adorar e abrir a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos encoraje, nos exorte, nos desafie com aquilo que o teu Santo Espírito inspirou há tantos séculos atrás, mas que continua relevante e atuando em nossas vidas hoje, que é a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos dê a graça para entendermos e ouvirmos e sermos transformados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Deixe suas Bíblias abertas, então, em Juízes capítulo 1. E nós vamos trabalhar aqui. Eu creio que os irmãos recordam bem a história que vai acontecer aqui. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, você já percebeu como muitas das coisas que nós temos em nossas vidas, o que acontece em nossas vidas são frutos de pequenos passos, passinhos de bebê? O meu filho mais novo, de 1 ano, ele está bem preguiçoso para começar a andar. Ele sabe já andar, ele se levanta e aí vem o papai na frente, vamos lá, e ele olha, às vezes fala, não, e desce e vai engatinhando, né? Mas outras vezes ele não, ele dá 1, 2, 3, 4 e cai no colo do papai ali. Começando a dar os seus primeiros passinhos. E como é gostoso ver isso. E desde então, a gente vê que em toda a vida, muitas das coisas acontecem com passinhos de bebê. Quantos aqui são casados? Todo o processo para você se casar não foi de uma hora para o outro, né? Você não acordou, de repente, né, um dia você não conhecia a sua esposa, tal, e outro dia você estava casado. Não. Teve uma amizade, teve um dia que você teve que falar com o seu sogro, teve um dia que você começou a namorar, noivaram, fizeram todos os preparativos. Leva semanas, meses, anos, e alguns passos importantíssimos, definitivos, mas também passos pequenos até o altar, até fazer os seus votos, colocar aliança no dedo do seu querido, sua querida. Pequenos passos ao longo da vida. Deixa eu ver se está funcionando aqui isso. Ok, o casamento. Você também não se torna adulto de um dia para o outro, acordando e de repente suas pernas não são mais compridas que sua cama. Você não recebe seu diploma de um dia para o outro. De repente, você, né, ingressa no prezinho e no dia seguinte você recebe um diploma de doutorado, né? Imagina se nosso mundo fosse dirigido por doutores do prezinho, né? Se bem que às vezes até parece, mas deixa de lado. Mas não, são anos e anos de formaturas, diplomas, no infantil, estudo fundamental, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e assim vai. Passos pequenos que são importantes. Precisa colocar isso de volta? Acho que era bom, né? É bom. Estou mexendo muito aqui. Obrigado. Foi? Já é. Grandes mudanças e decisões em nossas vidas são resultados de pequenos passos ao longo da vida. E a mesma coisa com a nossa vida com Deus. Você sempre está tomando passos de obediência para perto de Deus ou desobediência para longe de Deus.
de certo para o errado, geralmente a gente não já faz um pulo direto, de uma hora para o outro. Uma pessoa não acorda um dia simplesmente um crente fervoroso e decide, não, hoje eu vou abandonar a fé. Geralmente isso não acontece. Ninguém fica viciado de uma hora para o outro. Foram pequenos passos, pequenas concessões com amizades, deixando a sua fé esfriar, talvez, começando a experimentar aqui ou ali, começando algumas, em caso da igreja, talvez algumas brigas com algum irmão que não resolvido, não gosta mais disso, não gosta mais daquilo, um espírito crítico, daqui a pouco já começa a criar motivos para ficar em casa, não acorda, não vai para a igreja e tal, e daqui a pouco não vai mais à igreja. Não foi de uma hora para o outro, foi aos poucos, pequenas concessões ao pecado. Pessoas que têm destruído suas vidas na imoralidade, também, geralmente, não é o caso de alguém simplesmente acordar e deu na telha de fazer um absurdo. Mas ele foi deixando brechas pequenos que foram abrindo áreas que foram cinzentas, que ninguém chegou para ele, olha, o que você está fazendo? Não, está meio estranho, mas não deu para perceber ainda. Mas daqui a pouco está cada vez mais longe, quando vai ver, está cometendo pecados terríveis. Muitas coisas, eu e você falamos, olha, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Espero que não. Mas o importante é saber que do maior santo para o pior pecador, são só alguns passos pequenos. Você começa por esse caminho fazendo pequenas concessões, pequenas permissões ao pecado em áreas cinzentas. Coisas talvez insignificantes, que ninguém vai ver, que não afetam nada aparentemente. É você diante da tela do seu computador, numa sala escura, ninguém sabe. Você no seu celular, no WhatsApp, conversando com alguém que ninguém sabe com quem você está conversando e do que você está conversando. Algo que ninguém vê. Uma ligação, uma coisinha, uma transação bancária, o que seja, ninguém viu. Mas você está abrindo aos pouquinhos a porteira do pecado. Pequenas concessões ao pecado resultam em juízo e lamentação. E essa ideia a central que nós vamos olhar aqui no primeiro capítulo de Juízes, tomando por exemplo o povo de Israel no Velho Testamento, e como eles se esqueceram de Deus, e como Deus agiu com eles aqui no início desse livro de Juízes. Então vamos abrir e ler, para começar, os versículos 1 a 18. Juízes capítulo 1, de 1 a 18. E aqui no início, tudo está muito bem. A ideia é que Deus está concedendo vitória diante da obediência deles, pela sua graça, sua misericórdia, mas cumprindo suas promessas, e o povo está obedecendo. Vamos ler, Juízes 1, 1 a 18. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será primeiro, pois entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a seu irmão Simeão: vem comigo à terra que me foi designada por sorteio, e guerreemos contra os cananeus, e eu também irei contigo à terra que te foi designada. E Simeão foi com ele. Judá foi e guerreou, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e guerrearam contra ele, e derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou conforme fiz a eles. E levaram-no a Jerusalém, onde morreu. Versículo 8. Os descendentes de Judá guerrearam contra Jerusalém
e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Depois disso, os descendentes de Judá desceram para guerrear contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na Baixada. Então Judá avançou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome antigamente era Kiriat Arba, e derrotou Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançou contra os moradores de Debir, que antigamente se chamava Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar. E Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando já estava vivendo com Otoniel, ela o convenceu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: que queres? Ela respondeu: dá-me um presente. Visto que me deste uma terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os filhos do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os descendentes de Judá e foram viver entre o povo do deserto de Judá, ao sul de Arade. Depois, Judá foi com seu irmão Simeão. Eles derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Judá também conquistou Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. Ok. É um texto mais comprido. Muitos nomes, muitas pessoas, muitas batalhas. Tem gente que gosta muito de história. Não sei se você gostava muito de história quando você estudava, e nomes e datas, mas tem gente que abomina nomes e datas, né? Tem que memorizar lugares e eventos e tudo. Mas o que está acontecendo aqui? Deus está trabalhando com o seu povo. Ele escolheu Israel como seu povo para, através deles, abençoar e também julgar o mundo ao seu redor. Deus os tirou da escravidão do Egito, levou durante 40 anos no deserto, deu as suas leis, os sustentou no deserto com Moisés, instituiu como nação, e aí com Josué entraram e conquistaram a terra prometida. Agora mostra a próxima fase. O texto começa que Josué morreu, certo? Não é isso que diz? Né? Dá uma olhada ali. Josué morreu. E embora Josué havia conquistado as principais coligações, vamos dizer assim, de nações, de exércitos, ainda havia algumas cidadezinhas aqui e ali por conquistar. Isso ficava certo. Então todo o exército de Israel juntos tinham derrotado todos, e agora cada tribo voltando para a sua região, seu espaço, seu território selecionado, eles precisavam então terminar a limpeza da área, assim dizer, né? Então eles estão lá e nós estamos vendo aqui. E no início, tudo está indo muito bem. Agora, para nós, nossas sensibilidades modernas, né, contemporâneas, essa ideia de entrar lá e matar todo mundo, às vezes não cai muito bem. Né? Como essa história de genocídio, né? Como que Deus permite isso? Né? Simplesmente arrancar um povo lá para colocar outro? Primeiro nós precisamos entender que quem é o dono da terra é Deus. E Ele faz como Ele quer. Segundo, nós precisamos entender que Deus estava usando o seu povo como instrumento de justiça de Deus, contra povos especificamente designados, que Deus tinha determinado que precisavam ser julgados, ok? E para guiar um pouco tudo isso, volta na sua Bíblia rapidamente para Deuteronômio 7, versículos 1 a 6. Para a gente entender um pouquinho o que Moisés já havia falado sobre como eles deveriam agir ali. Ok? Está ali em cima, Deuteronômio 7, 1 a 6. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houveres expulsado da tua frente muitas nações,
a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente, não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas, não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Mas lhes fareis assim: derrubareis seus altares, quebrareis suas colunas sagradas, cortareis seus acerins e queimareis as suas imagens esculpidas. Porque tu és povo santo para o Senhor Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular dentre todos os que habitam, todos que há sobre a terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Em outros lugares fala, Deus tinha falado que o nível da perversidade desses povos em Canaã havia chegado ao limite. E por isso Deus estava enviando o povo de Israel para acabar com eles. A história, a arqueologia tem indicado que esse povo, a idolatria tinha chegado a tal ponto que era assim uma bagunça tremenda de imoralidade, homossexualidade, inclusive de queimar seus bebês vivos nos braços desses ídolos incendiados. Era uma coisa abominável. E Deus falou: chega, e Deus pode fazer isso. E Deus está usando o seu povo, falando: não tenha nada a ver, derruba tudo isso. Eu quero mostrar agora um povo santo para as outras nações verem um povo que adora um Deus santo, o Deus verdadeiro, e assim também até os outros povos poderem vir e conhecer o Deus verdadeiro. Eu estou tendo dificuldade com esse negócio que acho que está atrapalhando acho que o meu paletó está atrapalhando aqui. Tá certo assim mesmo? Beleza? Vou ficar assim. Tá bom, jóia. Muito bem. Deus queria uma ação tão drástica, por causa da imoralidade e idolatria, que não podia ter casamento, convivência entre o povo de Israel e os outros, totalmente separado, totalmente santificados, para não se misturarem com esses povos tão pecaminosos. E foi isso que Israel fez, então, voltando lá para os Juízes, durante a vida de Josué, o grande conquistador, e agora nos anos seguintes. E nós vemos aqui que Deus está fazendo. Difícil. Melhor colocar, deixa eu tirar aqui. Vai gravar? Obrigado. Daqui a pouco a gente vai pendurar na orelha assim também. Isso vai ser legal. Ok? Então, voltando para Juízes. O povo está cumprindo até aqui a vontade de Deus? O que nós lemos, o texto 1 a 18? Sim, né? Eles chegam lá, eles estão pedindo conselhos para Deus? Sim, eles começam o texto falando, né? Quem deve ir primeiro? Não temos mais o líder Josué. Quem vai primeiro? E nós vamos descobrir, o livro de Juízes mostra que não tem rei ainda, né? Ele só vai surgir com Saul lá em 1 Samuel. Então quem vai primeiro? Judá vai primeiro. E até a gente começa, por que Judá? Quem que virá de Judá? O que Deus já tinha falado sobre Judá? Deus já tinha falado que de Judá seria o cetro, o rei seria de Judá. Embora o primeiro Saul não foi de Judá, foi de Benjamim, mas o rei conforme o coração de Deus foi Davi, e viria sim do povo de Judá. Então Deus já está deixando claro que há um papel de liderança, algo que vai ser desenvolvido mais para frente. Ok? Então eles pedem conselhos para Deus. Eles estão unidos, o povo de Israel? O que Judá faz? Ele vai com quem? Com Simeão, né? 2 tribos trabalhando juntos, um ajuda o outro, vai lá. Eles estão destruindo todo mundo? Sim. Tem uma história meio estranha no meio ali de Adoni-Bezek, né? Que eles cortam os polegares e os dedos. A gente fica, como assim? Meio cruel esse negócio. Deus não tinha falado para fazer isso.
E a gente fica até na dúvida, será que era para fazer isso? Ele acaba morrendo depois? Não sei, a única coisa que eu posso dizer é o que o texto está dizendo aqui no versículo 7, que é a reação de Adoni-Bezeque. O que ele entende? Por que aquilo está acontecendo com ele? Porque Deus me pagou conforme eu fiz aqueles 70 reis, a sua crueldade. Então ele está entendendo que é juízo de Deus. Acho que é o máximo que a gente pode dizer. A gente continua, Deus está com eles? Sim, estão conquistando a terra. Caleb conquista a sua região lá, o seu sobrinho Otoniel, que vai ser o primeiro juiz no capítulo 2, vai lá também, está conquistando, né? Tudo dando muito certo, maravilhoso. Deus está cumprindo suas promessas, eles estão tendo vitória, Deus está agindo poderosamente, abençoando o seu povo. Às vezes aquele sentimento que muitas vezes nós temos como igreja, nós vivemos momentos de muita alegria, em que nós vemos Deus agindo, nós vemos muita satisfação, não que não tem problemas, sempre tem problemas e aflições nesse mundo, Jesus prometeu que seria assim, mas vendo como Deus está agindo, pessoas estão conhecendo a Deus, estão cumprindo os propósitos que Deus tem para nós, que são diferentes do povo de Israel aqui, mas nos nossos dias, né? Nos separando do pecado, proclamando o Evangelho, crescendo em comunhão juntos. Existem propósitos que Deus tem para nós em nossa época, diferentes deles, mas sentimos isso às vezes. Mas o problema é que nessas horas, nós podemos baixar a guarda. E é problema que nessas horas que nós podemos achar, não, está tudo bem, a minha igreja é forte. A minha igreja tem programas muito bem bolados, pensados, a gente faz isso, faz aquilo, tal, nós estamos bem, nós pregamos a palavra, nós sustentamos missões, temos trabalho com jovens, adolescentes, crianças, nós evangelizamos, temos um bom pastoreio, e às vezes a gente pode começar a encostar e achar que já que está tudo certo, a igreja está bem, está saudável, a gente começa a fazer concessões, a abrir brecha, e é isso que começa a acontecer com o povo de Israel. O povo faz concessões perante as circunstâncias. Algo começa a dar errado. Esse padrão de fé, obediência e vitória começa a mudar. Se você olhar para o início aqui do livro que nós acabamos de ler, você vê as conquistas, a ação de Deus, eles unidos. Mas se você olhar para o final do livro, deixe seu dedo aqui em Juízes 1, vai lá para o final, capítulo 21. Se você só folhear os capítulos 18, 17 na verdade, até o 21, são histórias que nos fazem até passar vergonha, se a gente lê em público. São histórias terríveis, de estupro, esquartejamento, guerra civil, histórias de idolatria, assim, absurda, histórias até de genocídio, a tribo de Benjamim é quase eliminada, umas coisas, a gente olha, como assim? Coisas que a gente poderia ver no povo de Canaã antes do povo de Israel chegar, mas agora a gente vê o povo de Israel assim, cada um indo para um lado totalmente diferente. A gente vê ao longo do livro de Juízes, às vezes eles nem a mesma língua falam direito, o sotaque é tão diferente que é outro motivo, o aspecto de uma guerra civil. E quando nós olhamos para o último versículo do livro de Juízes, o que diz? Versículo 25 do capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel. Portanto, cada um fazia o que lhe parecia certo, que era bom aos seus próprios olhos. Esse refrão é repetido de uma maneira ou outra 4 vezes no final do livro. E ele demonstra a situação do povo. Olha, chegou isso tudo que aconteceu, guerra civil e imoralidade terrível, idolatria, é porque cada um fazia o que bem entendia, o que dava na telha, o que era bom para mim, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu defino por mim mesmo o que é certo e o que é errado. E por quê? Porque não havia
rei. Não havia rei. E o livro de Juízes então está abrindo o cenário, abrindo o palco, montando o palco para surgir, mostrar, precisamos de um rei. E aí, rapidamente, que tipo de rei? Qual o primeiro rei que surge? Saul. E ele é um rei conforme o quê? Conforme as nações. Alto, bonitão, forte, né? Todo mundo olha, opa, queremos esse cara como rei. Mas esse é o rei que Deus tem? Embora Deus mandou Samuel para ungí-lo, mas ungí-lo conforme o povo achava. Queremos alguém como das nações. Não é esse tipo de rei que nós precisamos. As coisas só vão de mal a pior. Precisamos de um rei segundo o coração de Deus. Deus levanta Davi. Mas Davi é suficiente? Davi é capaz? É o momento áureo da época da era de Israel, do reino de Israel. Ele e seu filho Salomão são homens que Deus abençoa de uma forma incrível, mas são eles que conduzem o povo de volta totalmente para Deus de coração? Não, porque assim que eles se vão, o reino se divide, cada um vai a mal a pior, vai para o exílio, volta. Precisamos de um rei? O rei é a solução? Sim, mas tem que ser o rei certo. Não Davi, mas o filho de Davi, que Deus vai trazer no palco da história tantos anos mais tarde, o rei dos reis, o príncipe da paz. E o que o livro de Juízes está começando a mostrar é que sem um rei, o povo se perde. E aí os livros de Samuel e Reis vão mostrar que rei que é esse. Não é esses reis humanos. Precisamos do rei de Deus, que Deus vai enviar. E a gente começa a se situar onde nós estamos. Nós já conhecemos esse rei que já veio. Mas é interessante, se nós não seguirmos a esse rei dos reis, o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, o que também vai ser o resultado? Isso aqui, não é? Cada um faz o que bem entende. É só olhar para a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil, o mundo. O que acontece no nosso mundo? Cada um faz o que bem entende. Por quê? Porque não tem o rei. Não conhecem o rei. Mas enfim, voltando lá para Juízes capítulo 1. A pergunta que eu faço é o seguinte, como que chegou desse ponto que começa o capítulo 1, versículos 1 a 18, tudo mil maravilhas, tudo dando certo, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o povo obedecendo, vitória, e chega no final do livro, guerra civil, a cada um fazendo o que bem entende. Como que chegou lá? Foi de uma hora para o outro? Não. Foram pequenas concessões perante as circunstâncias. Então vamos ler esse texto agora, versículo 19 ao 36, o final do capítulo. Ainda queremos olhar, se o tempo permitir, os primeiros 5 versículos do capítulo 2, que faz parte desse bloco. Mas 19 a 36, enquanto nós lemos, eu quero te encorajar a procurar no texto o que começa a mudar na história. O que o autor repete aqui? O que ele está enfatizando? Tem vitória ou não tem? Que tipo? Seguindo aquilo que Deus tinha mandado ou não? Vamos lá. Juízes 1:19. O Senhor estava com Judá. Começou bem. E assim Judá ocupou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales, pois eles tinham carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi entregue a Calebe, que expulsou dali os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem em Jerusalém com os descendentes de Benjamim até o dia de hoje. Também os homens da casa de José atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. E enviaram espias a Betel, que antigamente se chamava Luz. Ao ver um homem que saía da cidade, os espias lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e te pouparemos a vida. O homem lhes mostrou a entrada da cidade e eles a derrotaram ao fio da espada, mas pouparam aquele homem e toda a sua família. Então o homem foi para a terra dos heteus, onde construiu uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, seu nome até o dia de hoje. Porém, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, de Taanac, de Ibleão e de Megido.
nem os habitantes dos povoados em volta dessas cidades, pois os cananeus insistiram em habitar naquela terra. Mas, quando Israel se fortaleceu, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém, não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus continuaram habitando entre eles em Gezer. Zebulon também não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram habitando entre eles e foram sujeitos a trabalhos forçados. Aser também não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeca e Reobe. Assim, Aser continuou habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois não os havia expulsado. Naftali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Entretanto, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus confinaram os descendentes de Dan à região montanhosa, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus também estavam decididos a habitar no Monte Heres, em Aijalon e em Salabim. Mas quando as tribos de José se fortaleceram, sujeitaram os amorreus a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Selá e daí para cima. Ok. Se você notar, o texto repete 2 vezes que Deus estava com o seu povo, certo? Ok, percebe que as coisas começam a mudar aqui, né? Eles estão conseguindo expulsar o povo? Por quê? Deus os abandonou? Não. Deus não está sendo fiel às suas promessas? Não é essa a questão. Deus é fiel às suas promessas. Deus está com o seu povo. Deus está ali. Isso não mudou. Ok? Isso não mudou. O que mudou? As concessões. O povo começa a dar brecha. Eles não expulsam completamente. De início, o que eles preferem fazer com o povo? Vamos sujeitá-los a trabalhos forçados. Para que matar todo mundo? Eles podem ser nossos escravos. Melhor, né? Eles preferem isso do que morrer. Então tá combinado. No início é assim. Daqui a pouco, porém, não é só isso. Eles não só os sujeitam a trabalhos forçados, começam a viver no meio deles, entre eles. Olha só, tem vários lugares aqui, mas vamos lá. Versículo 32, Aser. Versículo 33, versículo 29, não expulsam, vivem entre eles. E no fim, porém, começa a falar que os cananeus insistiam em ficar ali, em não ser expulsos. E mais ainda, que no final quem está sendo confinado? Olha nos últimos versículos. A tribo de Dan está sendo confinado. Não consegue nem descer para o vale. Por quê? Ao invés de chegar lá e expulsar os outros, eles que chegam, não conseguem e recuam, ficam lá só nas montanhas. Por que isso aconteceu? Se você perguntasse para alguém do povo de Israel naquele tempo, o que eles te responderiam, conforme o texto? Por que a gente não conseguiu expulsar eles? O que eles têm? Eles têm carros de ferro, superioridade militar, né? Olha só o versículo 19, né? Não conseguiam expulsar porque eles tinham os carros de ferro. Eles têm tanques blindados, eles têm armamento superior, nós não temos nem cavalo direito, como que nós vamos entrar contra eles? Como nós estamos todos a pé, a gente mal tem espada, nós vamos lutar o quê? Esse pessoal é grande, eles têm cidades fortificadas, nós não conseguimos. Essa história já se repetiu lá em Números, não foi? Né? A gente não consegue, nós somos pequenos aos nossos olhos e diante dos olhos deles, eles são gigantes, e assim vai. Deus já tinha falado sobre carros de ferro antes? Já. Olha esse versículo em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês.
Deus já tinha falado para o que Deus sabia que eles tinham cabo de ferro. Deus já tinha providenciado. Fala, não, vá em frente. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Queridos, às vezes nós temos a mesma atitude. Estou com saldo positivo com Deus. Posso abrir algumas brechas, baixar a guarda. Nós começamos a dar espaço para maus hábitos e vícios. Como povo de Deus, como igreja, nós podemos começar a pensar que nada vai conseguir atingir a nossa igreja. Começa a entrar até talvez um orgulho, mas com isso pode começar a entrar um temor diante das crises da nossa sociedade. Nós estamos vivendo coisas terríveis em nossos dias. A parada gay que foi agora há pouco. O avanço do homossexualismo, da imoralidade em tantas áreas, medo na escola de como o que vai ser ensinado aos nossos filhos, medo em casa, se eu disciplinar os meus filhos, o que vai ser falado, o que meus vizinhos vão denunciar para o conselho tutelar, o que a escola vai dizer se alguém descobrir, medo diante das pressões e até não só das pressões de ataque, de oposição, mas aquilo que infiltra através da mídia, das novelas, da internet, de vendo outro padrão para a família, outras possibilidades para o que é uma família de verdade. E a igreja começa a se acomodar diante do casamento, baixando o padrão do que é um casamento bíblico, baixando o padrão do que é santidade. Não, isso é uma área cinzenta, não é bem certo nem errado, mas a gente tem que, a gente não pode ser tão radical. Agora, eu não estou falando de um legalismo em que a gente começa a tentar colocar cercas tão altas que a gente não trata o coração. Porque muitas vezes nós podemos ter uma realidade, especialmente em jovens adolescentes, que nós colocamos 1000 limites, mas onde estão os jovens? Como diz um livro que acho que estava até sendo vendido ontem à noite ali, do Paul Tripp, que nós estamos com o nariz encostado na cerca, do lado de dentro, mas com o coração do lado de fora, colando, vendo até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer o que minha carne, o que minha natureza deseja, mas sem ninguém pegar no meu pé. E a gente vai tentando empurrar, ao invés de voltar e ver as belezas que nós temos, a santidade de Deus, nós estamos abrindo concessões, secretos, no nosso coração, diminuindo o nosso tempo com o povo de Deus, com o nosso Senhor, como família. E nossas famílias enfraquecem, nossa igreja enfraquece, nossas vidas enfraquecem. Nós convivemos com o pecado, nós abrimos brechas para atualizar o que a palavra de Deus diz. O problema é que o resultado disso, embora ninguém talvez vai te acusar de mundanismo, de pecador, mas para onde que esses passinhos de bebê, esses passinhos pequenos estão te levando? Para mais próximo de Deus ou para mais longe? Porque o texto termina no capítulo 2, versículos 1 a 5, falando do resultado, que é juízo e lamentação. Versículo 1 começa assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, pausa, nós vamos continuar lendo daqui a pouco, só primeiro para entender o que é Gilgal e Boquim. O que tinha acontecido em Gilgal? Volta lá para Josué capítulo 4, versículos 19 a 24. Aí você vai ver, o fato do anjo do Senhor ir de um morro, um lugar para o outro, é significativo esse detalhe no texto aqui, ok? Se você se lembra, em Josué capítulo 4, versículo 19 a 24, havia tido um momento muito importante ali. Lembra? Josué com o povo de Israel estava do lado de lá, do rio Jordão, para entrar, não tinham como atravessar, Deus abriu o rio Jordão, fez parar o rio Jordão, lembrando o que ele havia feito com o Mar Vermelho, com Moisés. Eles atravessam em terra seca e agora estão ali diante da cidade de Jericó, que vai ser a primeira grande vitória e batalha ali na conquista. Mas
para lembrar o que Deus está fazendo, que Deus está com o seu povo para cumprir as suas promessas, eles então levam 12 pedras e levantam ali um memorial em Gilgal. Olha os versículos 19 a 24. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a oriente de Jericó. E em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas: no futuro, quando os vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Esse futuro chegou. A ideia daquele monumento em Gilgal era um memorial para que quando os papais com seus filhinhos estavam viajando, eles estavam ali cansados da viagem, iam ver aquele montinho de pedras e o filho fala: papai, o que é aquilo lá? Aquilo é meio diferente. E o papai fala: vamos sentar aqui e descansar um pouquinho. E descansavam, sentaram e falaram: filho, deixa eu contar uma história para você. Aqui, muitos anos atrás, Deus nos trouxe, Ele conta a história da travessia, conta a história de Jericó, está vendo ali ficava a cidade de Jericó, as muralhas foram derrubadas, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, tema Deus, meu filho. Lugar de lembrança. Mas quando o anjo do Senhor sai de Gilgal para Boquim, Boquim significa, vai dizer o texto no final, lugar de lamento, lugar de tristeza. Porque o povo, em uma nova geração que está começando a surgir, está se esquecendo do seu Deus. Olha o que acontece. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: nunca desfarei minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Pelo contrário, derrubareis os seus altares. Mas não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isso? Por isso eu disse: não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios a Deus. O povo se esqueceu tanto do poder de Deus, como dos mandamentos de Deus. E por isso o anjo do Senhor foi de Gilgal, lugar de lembrança, para Boquim, o lugar de choro. Por que choro? Por causa da desobediência do povo, e porque então Deus declara a sua disciplina, o seu juízo diante do seu povo. Já que os israelitas não querem mais expulsar os inimigos como Deus havia mandado, então Ele também não iria tirá-los mais dali. Eles continuariam ao redor como armadilhas e adversários, uma guerra que nunca teria fim. Eu acho que nós precisamos aprender algo com isso. Deus nos dá oportunidades de arrependimento, como seu povo, e como Ele é um Pai misericordioso, amoroso, que nos deu seu Filho amado para nos salvar, nos resgatar do pecado. Mas quando o seu povo insiste em abrir brechas para o pecado, o maior juízo não é Deus, a derrota apenas. Não é apenas as disciplinas que Deus faz em nossa vida para chamar a nossa atenção. A maior disciplina é quando Deus fala: já que você quer assim, então tudo bem. Isso deve fazer temer nossos corações. Você pode pensar naquele filho que o seu pai ama tanto, mas insiste.
E você fala, não, então tá, vai lá. E você sabe que vai quebrar a cara. Nosso Deus nos deu as orientações da sua palavra. Nosso Deus nos chama para uma vida de dependência em Cristo. E assim, impelidos pelo seu amor, abraçar a santidade que nós temos em Cristo e viver isso na prática. Mas quando nós rejeitamos isso, nos acomodamos numas supostas vitórias espirituais, que a gente acha que nós conquistamos, que nós somos fortes, e nós então começamos a abrir brechas para o pecado, concessões, pequenos passos para longe de Deus, coisas não resolvidas no nosso casamento, coisas não resolvidas em nossa igreja, coisas que nós deixamos e aquilo começa a fermentar, coisas que nós trabalhamos e deixamos, não, eu posso conviver com isso, isso não me afeta. Pode chegar ao ponto de dizer, Deus falar, então tudo bem. Queridos, Deus leva pecado muito a sério, e entre o seu povo, nós vamos ler no culto, 1 Pedro, nós somos filhos do juiz, e Ele se importa sim como os seus filhos vivem, mas o seu amor, a sua misericórdia é tão grande, que Ele nos atrai a si, pelo seu amor, pela sua santidade, pela sua paciência e sua graça. Ele nos disciplina como a filhos, não por ira, porque a ira foi derramada sobre Cristo, mas para que nós sejamos restaurados e parecidos com Jesus Cristo, como diz Hebreus 12. Mas queridos, não brinque com o pecado, porque o pecado sim, e mesmo para crente, leva à lamentação, leva a choro, leva a um sentimento de desespero. Não vamos abrir brecha para o pecado. Eu tenho visto nos últimos meses pessoas muito próximas de nós que têm aos poucos abriram brechas, são salvos no Senhor Jesus, mas que estão lamentando vidas destruídas, que ainda há esperança em Cristo, sim, estão sendo reconstruídos, mas o caminho é tão longo, é tão difícil. Era tão mais simples ouvir a palavra de Deus e estar abraçado em Cristo, para que isso não acontecesse. Vidas destruídas, famílias destruídas, casamentos destruídos, situações que a gente não sabe, que chega para os pastores e fala, o que eu faço agora? A gente olha um para a cara do outro depois e fala, eu não sei. Humanamente eu não sei. A bagunça foi tamanha que assim, nós vamos caminhar, vamos buscar na palavra, vamos orientar pela graça de Deus, mas o pecado vai tão longe, destrói de tal maneira, que sim, a graça de Deus recupera, mas meus queridos, não vale a pena. Não vale a pena. Sim, Deus ainda agiu com o seu povo, mas nós vemos um livro que é um tropeço atrás do outro. Eles quebram a cara. Por quê? Porque não passou a próxima geração a fé no Deus Todo-Poderoso. Não passaram, não se agarraram na presença, nas promessas de Deus para viver por Ele, seguir o que Ele mandou. E o resultado foi lamento, foi juízo, disciplina. Pequenas concessões ao pecado resultam em juízo e lamentação. Mas a esperança que nós temos é que nós conhecemos o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, o substituto perfeito que Deus mandou em nosso lugar. E que nós temos novidade de vida em Cristo Jesus para viver uma vida diferente, que não é mais escravo ao pecado, que pode, pelo poder de Cristo Jesus, dizer não ao pecado. Então faça, obedeça, viva pelo poder, pela dependência de Cristo Jesus, para que nossas vidas, nossa igreja, nossos lares não sejam caracterizados pelo lamento, cada um fazendo o que bem entende, como foi a história do povo de Israel. Vamos orar.
Pai, tem sido tão encorajador ontem e hoje conhecer essa igreja e ver como o Senhor tem a estabelecido em Tua palavra, com o Teu coração pelos povos não alcançados. Mas, Pai, que essas vitórias que o Senhor tem dado ao Teu povo aqui, jamais sejam como aqui, quanto em Atibaia, em qualquer lugar onde o Seu povo se reúne, não sejam motivos para abrirmos brecha, pequenos hábitos, pequenos vícios, pequenas concessões e passos, deixando o pecado entrar em nossas vidas. Mesmo aquelas coisas que ninguém talvez julgaria, mas que o Teu Santo Espírito já cutuca em nossos corações que estão errados. Situações não resolvidas, ira, difamação, pensamentos impuros, calúnias, brigas, coisas que não fazem parte da vida nova que temos em Cristo. Pai, que nós vejamos a seriedade disso, para que nós não venhamos a lamentar diante dos resultados, das consequências desses pecados. E Pai, obrigado por Cristo que nos salvou do pecado, que não somos mais escravos do pecado, não temos mais a pena do pecado, e que temos a vida e a liberdade em Cristo para resistir ao pecado. Que façamos isso com corações quebrantados e humildes, vendo a alegria da lembrança daquilo que o Senhor fez por nós no Calvário. Oramos em nome de Jesus. Amém.